que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com os pastores? Toda semana um novo escândalo, toda semana uma nova denúncia, corrupção, abuso, manipulação, poder, dinheiro, silêncio. E o mais assustador não é o pecado, é a neutralização dele. Estamos vivendo uma crise de liderança espiritual sem precedente, mas isso é apenas uma falha humana ou é um sinal maior? Na teologia pentecostal existe uma advertência clara. Nos últimos dias haveria apostasia. Não seria apenas gente fora da igreja atacando ela. Seria corrupção surgindo dentro da igreja. A Bíblia fala de líderes que teriam aparência de piedade, mas negariam o poder. Fala dos falsos pastores, de lobos vestidos de ovelhas, de líderes religiosos negociando a verdade por vantagem. O problema não é a existência do pecado, o problema é quando o altar vira palco, quando o púlpito vira plataforma de poder, quando a unção é substituída por performance e quando o temor é trocado por influência. Talvez não estejamos apenas vendo falhas isoladas, talvez estamos vendo o cumprimento de advertências espirituais. Na psicanálise, o líder ocupa um lugar simbólico de ideal. Ele representa direção, proteção, referência. Mas todo ideal corre o risco de inflar o ego. Quando alguém é colocado constantemente como ungido, escolhido, intocável, algo perigoso pode acontecer. A estrutura narcísica cresce. E quando o ego cresce sem limites, a ética diminui. O poder sem prestação de contas gera distorção. O líder começa a acreditar que ele está acima da crítica, acima da correção, acima da lei. E quando isso acontece, o superego, que deveria limitar e substituir pela racionalização, ou ser substituído pela racionalização, ele não se vê mais como servo, se vê como centro. E aí surgem abusos de autoridade, manipulação emocional, uso da fé para controle, blindagem institucional. Não é apenas o pecado, é a estrutura psíquica corrompida pelo poder. Existe algo mais profundo acontecendo. Estamos lidando com o fim da ingenuidade religiosa. Durante anos, muitos acreditavam que o título garantia caráter, mas título não transforma caráter. Caráter é formado no secreto. Quando líderes perdem o temor, perdem o limite interno. E quando não há limite interno, o limite externo vira ameaça. Por isso, alguns atacam quem questiona. Por isso, alguns silenciam vítimas. Por isso, alguns manipulam membros. Porque perderam o freio moral. Sim, a pureza não está morrendo por causa do mundo. Está sendo corroída por dentro. Existe algo que precisa ser dito com coragem. Sim, precisamos dizer algo com muita coragem. Algumas escrituras eclesiásticas se tornaram um sistema de autoproteção. Protege-se a reputação, protege-se a marca, protege-se a influência. Mas quem protege as pessoas? Quando o erro é descoberto, a reação não é de arrependimento, é gerenciamento de crise, é controle de narrativa, é pressão sobre quem denuncia. Isso não é espiritualidade, é política religiosa. E política religiosa sem ética é terreno fértil para abuso. Na visão pentecostal, os últimos dias seriam marcados por esfriamento do amor. E talvez o que estamos vendo não seja apenas escândalo, seja esfriamento. Líderes que começaram com chamado, mas terminaram seduzidos pelo poder. Pastores que começaram com os joelhos no chão, mas terminaram apaixonados pelo microfone. E membros que começaram com discernimento, mas terminaram com idolatria. Porque a igreja também precisa assumir a sua parte. Quando idolatramos líderes, criamos monstros intocáveis. Quando confundimos autoridade com infabilidade,
abrimos espaço para abuso. A igreja, como o corpo espiritual, não está em crise, mas a liderança humana pode estar. E talvez estejamos vivendo um tempo de exposição, não para destruir a fé, mas para purificá-la. Escândalos revelam o que estava escondido, e exposição pode ser dolorosa, mas é necessária. Porque uma igreja que não confronta seus erros perde autoridade moral. Talvez Deus esteja permitindo que tudo venha à luz, não para envergonhar o evangelho, mas para limpar o altar. O problema não é ter pastores humanos, o problema é criar pastores intocáveis. O problema não é falha, é ausência de arrependimento. Se estamos nos últimos dias, a resposta não é medo, é discernimento. Não é sabotar a fé ou abandonar a fé, é amadurecer nela. O que está acontecendo com a igreja? Talvez nada que já não tivesse sido alertado. O que está acontecendo com os pastores? Talvez alguns estejam sucumbindo ao próprio ego. Mas a pergunta mais importante é: o que está acontecendo com você? Você está buscando a Deus ou buscando personalidade? Você está seguindo princípios ou celebridades? A crise da igreja começa quando a sua consciência termina. Se você acredita que nenhum líder está acima da verdade, a igreja precisa de purificação. Fé não é idolatria. Comente, o altar precisa de limpeza. Compartilhe, porque o silêncio protege o sistema, mas a consciência protege a igreja. Precisamos proteger pessoas, porque muitos estão amando coisas e usando pessoas, quando na verdade nós, como líderes evangélicos, precisamos amar pessoas e usar coisas para abençoar as pessoas. Não inverta isso. Que nós possamos viver a verdadeira fé nesses últimos momentos que antecede o arrebatamento da igreja. Porque quando Deus vier, Deus vai tirar muitos crentes de dentro da Assembleia de Deus, de dentro da Presbiteriana, de dentro da Batista, de dentro de muitas outras igrejas, mas muitos da Assembleia de Deus vão ficar, da Batista vão ficar, muitos crentes vão ficar. Sabe por quê? Porque estão deixando a sua fé se esfriar, abandonando o verdadeiro amor para viver um falso que não pertence a Cristo. Por isso, cuide-se. Vigie, fique firme, porque já já estaremos indo para casa. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.